Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Estamos iniciando hoje a nossa reflexão, né? No primeiro momento, nós vamos fazer a acolhida, esperar as pessoas chegarem, né? Então vamos esperar um pouquinho, né? O tempo não está cooperando, né? Fico pensando como fica com essa chuva toda, né? Oi, Fátima, tudo bem? Conseguiu entrar hoje, né, Fátima? Paz e bem, Fátima, paz e bem, Coutinho. Coutinho, tá chovendo muito aí pro lado de São Paulo, Coutinho? Aqui tá chovendo muito, né? E para nós cariocas tá um frio danado, porque, entendeu? Eu tô até de camisa de manga comprida, ó. Tá chovendo aí não, né? Fátima conseguiu entrar hoje, que bom. Ontem ela não conseguiu, mandou até uma mensagem, até falei, a Fátima tá mandando uma mensagem, mas eu não consegui fazer nada para te ajudar a entrar, né, Fátima? Fez 9 graus essa noite lá em São Paulo, meu Deus do céu. Eu estava falando a mesma coisa, há pouco antes de entrar eu estava comentando isso, né? Já tem um grupo de moradores do dia 20 para cá, já tem alguns moradores de rua em São Paulo que morreram de frio. Ô Maria Alice, paz e bem. O vento não é tão ruim, o problema é o vento. Meu Deus do céu, ainda está ventando aí, meu Deus do céu. Oi, Ângelo, paz e bem. Né, a gente fica... Eu fico consternado, aqui está frio, não está tão frio quanto em São Paulo, mas está frio e está chovendo. Fico pensando, meus irmãos que estão na rua, né? É justamente aquilo que a gente falou ontem, né? Da fé integral, né? Rosângela, entrou Rosângela. Paz e bem, Rosângela, eu não estou vendo direitinho quem é. André Pombo entrou, paz e bem. Né? Rosângela, paz e bem, Rosângela. Aqui nós levantamos agasalhos e cobertores no prédio da minha mãe também. Mas é tapar apenas um pouquinho dos problemas. Coutinho, eu acho que é tapar um pouquinho, Coutinho, mas assim, vamos falar sério. Se todos os prédios da cidade de São Paulo se reunissem para fazer um pouquinho, era mais que o suficiente, né? Do mesmo jeito que se todos os prédios do Rio de Janeiro se reunissem, a gente era mais suficiente, né? Nós temos situações que são situações muito complicadas, né? No centro da cidade, por exemplo, nós temos prédios públicos que estão fechados, sem nenhum uso, né? Eu vejo que, por exemplo, seria razoável que o prefeito fizesse um acordo, um convênio com o ente público responsável por esse prédio, porque ele pode ser um prédio estadual ou um prédio federal, né? Se for um prédio municipal, não tem nem que fazer convênio, né? Poderia abrir esse prédio para que as pessoas ficassem abrigadas, né? Então, é assim, sempre há uma possibilidade, né? Aqui também, acho que em todos os lugares. Exato, né? Então, é aquela coisa, né, Coutinho? É o que eu tenho falado, né? A gente tem que ver o mundo pelos olhos de Jesus, né? Jesus nunca permitiria que pessoas ficassem desabrigadas com abrigo à disposição. Oi, Djalma, Doraci, paz e bem. Jesus nunca permitiria isso. Do mesmo jeito que Jesus curou no sábado, que Jesus permitia que seus
discípulos colhessem no sábado, oi Diane, paz e bem, para matar a fome, do mesmo jeito que Jesus questionou o apedrejamento da mulher. Em todas essas ocasiões, Jesus coloca a vida acima daqueles ditames sociais que estavam contra a vida, né? Então, nós também deveríamos estar agora, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, né, nos comprometendo a ajudar os nossos irmãos de rua, mas também questionar os prefeitos, os governadores, os deputados, os senadores, os vereadores, o presidente, que ele tomasse uma atitude para proteger essas pessoas nessa situação. Falta empatia, falta humanidade, isso mesmo, né? Literalmente, né? Rezei muito pelos moradores de rua essa noite. É isso mesmo, Fátima. De imediato é o que você podia fazer. Acho que a gente tem que ter essa clareza, né? Aquilo que eu chamei de fé integral ontem, né? Nós rezamos pelos nossos irmãos, mas nós vamos cobrando aqueles que são responsáveis, né? Aqui no Rio, nós temos uma lei que foi aprovada para a proteção das populações que moram em favela, por conta da epidemia do Covid. O vereador Raimon conseguiu essa lei junto com os moradores das comunidades. O prefeito sancionou, mas ele não põe ela para funcionar. Então agora a gente vai fazer uma ação. Eu estava conversando com o pessoal das comunidades, que a gente tem que fazer uma ação para dizer: não, isso tem que ser cumprido. O prefeito cumpra logo essa lei. É aquela história, né? A gente vai ter gente que vai dizer que eu sou comunista, que eu sou ecossocialista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não sou nada, né? Eu estou aqui cobrando que o prefeito salve a vida das pessoas, que é a obrigação dele, né? Caridade e amor que estão faltando. Exatamente, Marília, você está certa. Situação difícil, com a pandemia, então, ficou pior. Claro, né? Bom, vamos começar, pessoal? Fiquei contente de saber que isso angustiou também a vocês. Porque, vamos dizer assim, a gente se sente bem quando vê que as pessoas se angustiam pelo irmão. Oi, reis, paz e bem. A gente vê, né, que quando as pessoas começam a angustiar pelos irmãos, a gente vê que a gente está seguindo a Jesus, né? Aquele que fala que segue Jesus e não fica angustiado com o sofrimento do seu irmão, tem algo de estranho, né? Vamos lá, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Então o anjo disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará sobre todos os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entrou aqui na nossa live Frei Paulo Batista, né, da comunidade de São Francisco na Providência de Deus, né, a quem eu sou um homem muito grato por tudo que ele já me proporcionou fazer no atendimento aos meus irmãos presos, né? Hoje é uma solenidade mariana, né? E normalmente nas solenidades marianas nós lemos o Evangelho de Lucas, porque Lucas é o dos evangelhos o que mais fala sobre Maria, né? Inclusive, esse texto, especificamente esse texto, nos faz crer que Lucas conversou diretamente com Maria. Por que a gente tem essa impressão? Porque quem é que assistiu isso? A única pessoa que assistiu esse fato foi a Maria. Então, para Lucas ter escrito isso é porque ele conversou com Maria. Isso é claro, né? É uma hipótese. Eu não tenho nada que prove isso, mas muitas pessoas acreditam que isso seja uma realidade. Aqui nós temos uma série de coisas importantes e que nós devemos prestar atenção, né? Primeiro, e isso tem muito a ver com o que a gente estava falando antes da live, né? A gente estava preocupado com o sofrimento dos nossos irmãos de rua, né? E eu tenho aqui algumas pessoas que trabalham com irmãos de rua, que se dedicam a cuidar dos irmãos de rua. De cara, eu estou olhando aqui 2 pessoas, né? O Reis, ele tem um trabalho de distribuição de comida para os irmãos de rua da paróquia dele. Frei Paulo, né, na Missão Amor que Cura, também tem uma distribuição de alimentos, mas é uma coisa assim muito bonita que esses homens fazem, que essas mulheres fazem, porque não é apenas dar o alimento, eles conversam, eles batem um papo, eles levam as pessoas à frente, né? E na hora agora entrou o Eduardo. Paz e bem, Eduardo. Paz e bem, Frei Paulo. Então, a gente vê que o anjo Gabriel vem anunciar a chegada do Salvador, a chegada do Rei dos Reis, a chegada do Senhor dos Senhores, né? E ele vai, é claro, para a cidade mais importante de toda Israel, né? Não, ele vai para Nazaré. Nazaré era uma cidade que ninguém dava nada por ela. Tem uma pessoa no Evangelho que chega a falar: nada de bom sai de Nazaré. Né? Porque em nenhum momento a palavra do Senhor foi uma palavra para os grandes e poderosos. Ela sempre foi uma palavra para toda a humanidade. E nada melhor do que mostrar isso, do que buscar a periferia. Então ele vai ali. Ele se encontra com uma virgem chamada Maria, né? E é muito interessante a saudação. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria olhou assim: eu? Como? Sou eu mesmo? Tem certeza? Porque ela não conseguia entender aquilo. Um anjo vir ao encontro dela, dizer que o Senhor estava com ela. Lembra que o judeu da época achava que o Senhor estava no céu dos céus, lá em cima, numa área inatingível. Deus estava num local inatingível, né? Rosemary, paz e bem. Então, Deus está lá em cima, num lugar inatingível, ele está lá acima de todos, não quer saber, está lá em cima.
Como é que Deus pode estar com Maria? Maria não entendeu aquilo. Maria ficou surpresa. Né? E para complicar de vez, né? O anjo diz que ela vai ficar grávida, que vai ter um filho, esse filho vai ser uma pessoa especial, né? Ele vai receber o trono de Davi, ele reinará sobre os descendentes de Jacó. Oi, Zilda, paz e bem. E quando vê isso, aí mesmo é que ela não entende, porque aquilo é grande demais para ela. Aquilo é muito para ela. Ela não consegue entender como meu filho vai ser isso tudo. Eu sou uma menina, uma mulher humilde, né? Eu estou na idade para casar. Então, ela era uma mulher jovem, né? Então, como é que pode ser isso? Eu sou uma mulher jovem de uma cidade periférica aqui da miséria de Israel. Eu sou o resto, faço parte do resto de Israel. Como é que eu posso receber um filho? Porque Maria, a gente tem que entender isso, a gente vive dentro de uma cultura, dentro de uma forma de pensar da nossa sociedade. Então, na cabeça de Maria, o Messias tinha que vir da família real, não podia vir dela. Ela ficou completamente perdida, né? E aí ela recorre, a única coisa que ela pode falar, mas como pode ser isso? Como é que eu posso ficar grávida se eu não conheço homem nenhum? E aqui, pessoal, a gente tem que entender que a palavra conhecer na Bíblia é experimentar, né? Então, no caso aqui, ela está dizendo, eu não tive relações com nenhum homem, como é que eu posso ficar grávida? É isso que ela está dizendo, né? Do mesmo jeito que quando está lá no Gênesis, não podeis provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, é que não poderiam experimentar aquilo. Entendem isso? Bom, e aí que vem a grande questão. A grande questão é que Maria recebeu um chamado, né? Ouviu esse chamado e partiu em missão. É muito interessante essa história, porque logo depois ele vira e fala assim, também Isabel, tua parenta, essa é a melhor tradução do termo que tem até hoje, parenta ou parente, né? Porque a gente não tem certeza se Isabel era prima, se Isabel era tia, se Isabel era tia-avó de Maria, a gente não sabe, né? Isabel podia ser a esposa do tio-avô de Maria, é uma parenta. Não existe termo para nenhuma forma colinear, ou seja, existe termo para pai, mãe, avô, avó, filho, filha, neto, neta. Ou seja, as linhas diretas, as linhas, né, colineares não tem termos ali. Mas ele fala, tua parenta também concebeu um filho na velhice. E já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. E aqui, sabe, pessoal, tem talvez uma coisa que passe despercebido das pessoas. Eu já falei isso, mas eu gosto de falar 1, 2, 3, 4 vezes, para ver se a gente consegue trazer uma coisa aqui. Nós temos aqui 2 mulheres centrais na história de salvação. Maria, que concebe o Salvador, e Isabel, que concebe o seu profeta, o único profeta do Novo Testamento. É interessante porque Maria é uma virgem de uma cidade miserável de Israel. Isabel era uma mulher velha e estéril. As mulheres não valiam nada naquela sociedade. E essas 2, uma mulher pobre e uma mulher velha e estéril, eram especialmente desprezadas naquela sociedade. Isabel, inclusive, deviam ter gente que devia ter verdadeiro asco, nojo de Isabel, porque o esposo de Isabel, Zacarias, era um sacerdote do templo. E Isabel negou descendência.
a Zacarias, o que deixava Zacarias numa situação muito difícil dentro da sociedade. Então devia ter gente que devia ter assim, um verdadeiro nojo dela. Desprezava Isabel. Né? E nós vemos que a mensagem de salvação chega por essas mulheres que são desprezadas pela sociedade. E aqui, Jussara, querida, paz e bem, Jussara. E aqui a gente precisa fazer, é necessário a gente fazer uma ligação, que Maria recebe o chamado para ser mãe do Salvador, e ela parte em missão para cuidar de Isabel, que era uma mulher desprezada pela sociedade. Né? E quantos de nós temos essa realidade hoje na nossa vida? Nós também recebemos um chamado para seguir Jesus, né? Um chamado para ser um fiel seguidor, uma fiel seguidora de Jesus. E esse chamado tem que nos levar à missão. Eu sei que tem vários aqui que são pessoas que estão já fazendo isso. Né? Coutinho me falou aqui que lá no prédio dele, no prédio da mãe dele, eles arrecadaram agasalhos. Eles moram em São Paulo. São Paulo está fazendo 9 graus, pessoal. Tem gente morrendo de frio na rua. Né? O Coutinho, as pessoas do prédio do Coutinho, as pessoas do prédio da mãe do Coutinho podiam dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou nada, eu sou uma pessoa qualquer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não. Eles são pessoas que Jesus já tocou eles, Jesus já chamou eles, como Jesus chamou Maria. A gente tem que entender, né, que a nossa realidade é a realidade das pessoas que rezam, mas que agem. Fátima falou aqui, essa noite tudo que eu pude fazer pelos meus irmãos de rua foi rezar. Ótimo, que bom que você rezou, Fátima. E quem disse que talvez a sua oração, Fátima, não ajudou alguém no prédio do Coutinho, no prédio da mãe do Coutinho, a doar mais um cobertor? Quem me garante que a oração que cada um de nós fez não ajuda alguém a se desprender um pouco do que é seu e dar para os outros? Né? Nós temos que entender que nossas ações têm que ser uma coisa só. Como eu falei ontem, a nossa fé é integral. Né? Nós não acreditamos só em A ou só em B. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas nós acreditamos em Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. E se Jesus está no meio de nós, embaixo de uma ponte agora, se abrigando do frio, se abrigando da chuva, passando fome, né? Se Jesus é um irmão que está preso e que não tem acesso ao remédio nem ao tratamento, se Jesus é um irmão que está numa terra indígena, sofrendo com a Covid, que precisa ser apoiado, se Jesus é um irmão que está no orfanato, nós temos que ir ao encontro deles. Nós temos que superar todas os preconceitos, as discriminações, as exclusões que a sociedade criou na cabeça da gente. Maria não conseguiu entender por que o anjo Gabriel veio falar com ela, porque a vida inteira dela ela ouviu que Nazaré não prestava. Ela ouviu a vida inteira que aquela cidade não tinha nada de bom. Como é que o anjo vem falar com ela? Porque a cultura criou isso na cabeça dela. E se a cultura cria na sua cabeça que alguma coisa é permitida, que eu tenho direito de dispor do corpo de uma pessoa, que eu tenho direito de expor uma pessoa ao risco de ser morta, porque ela é de determinado sexo, de determinada cor, porque ela mora em determinado lugar, ou porque ela fez determinada coisa. Isso é uma cultura errada. É a mesma cultura que exclui e que mata.
que diziam que Nazaré de lá não sairia nada de bom. Nós temos que dizer ao mundo, essa cultura está errada, nós nos pomos contra ela. Né? Nós não acreditamos naquele Deus que está lá, separado acima de todos. Nós acreditamos em Emanuel, Deus conosco, Deus que está no meio de nós e que veio ao encontro daqueles que ninguém queria saber, que todos desprezavam. Né? E nós temos que ouvir o chamado. Mesmo que o chamado seja incômodo, mesmo que o chamado seja difícil, mesmo que o chamado seja para renunciar às coisas que são boas para o mundo, né? Mesmo que o chamado seja para renunciar à grandeza, à riqueza, mesmo que o chamado seja para a gente renunciar ao bem-estar, né? Deus não vai chamar a todos para todas as renúncias, mas Deus vai nos chamar para algumas atividades, para algumas coisas. Nós não podemos ter uma vida pela metade. Nós não podemos dizer assim, eu sou a favor da vida, mas só a vida desse tipo, daquele outro eu não sou. Não posso dizer, eu amo o meu irmão, mas só se ele for assim, cozido, frito, assado. Do outro jeito eu não amo. Não existe isso. Né? Maria recebeu o chamado para ser a mãe do Salvador e logo depois parte em missão para acudir sua parenta Isabel e passa com ela 3 meses. Ela fica lá até o parto. Entendem isso? Isso é o grande chamado para nós todos. O grande chamado para nós todos é irmos ao encontro de nossos irmãos e nossas irmãs e dar a eles todo o carinho e atenção. Né? Do mesmo jeito que Maria recebe esse chamado e segue Jesus o resto da sua vida, cabe a nós também ouvir o mesmo chamado e seguir a Jesus, partir em encontro dos nossos irmãos e irmãs nas periferias sociais e existenciais das cidades, dos campos, das matas, de onde for. O que interessa é que nós vamos encontrar Jesus em cada irmão nosso. Se hoje nós queremos celebrar Maria, se hoje nós queremos elogiar essa mulher que teve toda essa coragem, nós devemos dizer ao mundo, nós gostamos de Maria e por isso nós vamos ao encontro de todas as Isabels que tem por aí. Amém? André, os preconceitos devem ser combatidos sempre. Sim, sim. Porque, André, o preconceito, ele parte do princípio que existe pessoas melhores e pessoas piores. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus nunca trabalhou com essa dicotomia, né? Que existe uma pessoa melhor e uma pessoa pior. Pelo contrário, Jesus sempre trabalhou com a realidade de existem as pessoas que se preocupam com os outros, que amam os outros, que se doam aos outros, e as que não fazem isso. Né? Fazer o bem a quem precisa, exatamente. André, se todo mundo fizesse o bem aos outros, né? É claro que quem precisa de mais, a gente tem que fazer mais bem. Né? A gente tem que dar conforme a necessidade de cada um. Mas se nós fizéssemos bens um ao outro, no fim das contas, todos estaríamos ganhando mais. Né? Talvez não em bens materiais, mas nós estaríamos ganhando mais em caridade, em amor, em humanidade. Né? Para muitas pessoas há uma falta absoluta de empatia, né? E a gente tem que entender, né, que a gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Né? Eu não posso virar aqui e dizer para vocês que eu estou preocupado com meus irmãos na rua e
ter um acúmulo de dinheiro indecente, ter 10 casas. Eu não posso. Né? Eu não posso dizer que eu sou a favor da vida e em seguida dizer que bandido bom é bandido morto. Né? Ah, Bernardo, mas ele é um criminoso. Ele é um criminoso, mas o fato de ele ser um criminoso não tirou dele a dignidade. Ele não deixou de ser filho de Deus porque ele é um criminoso. Ele tem que ir para a cadeia. Ele tem que cumprir a pena dele. E a gente tem que ter um sistema que a pena sirva, né, que o tempo que ele passa na cadeia sirva para ele poder ser reintegrado à sociedade. Né? Bom, pessoal. E aí, alguém tem algum comentário, alguma coisa a falar? Acho que não, né? Bom, com esse frio também, né? Eu, pelo menos, estou com vontade de pegar um cobertor, mas vou ficar calmo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer ainda. Né? Bom, meus queridos, minhas queridas, vou dar minha bênção a vocês. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus e Mãe de Deus, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai... Opa! O que o Ângelo falou? Justiça é um dos nomes de Deus. É verdade, né? Deus é o justo. Muito bem colocado, Ângelo. Muito interessante essa colocação. Muito boa colocação do Ângelo, pessoal. Justiça é um dos nomes de Deus. Muito, muito bom. Muito bem colocado. E a gente tem que levar Deus ao mundo, levar a justiça a todos. Né? Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja hoje e sempre a vossa força. Ide em paz, busquem seus irmãos e irmãs nas periferias sociais e existenciais. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Aproveita ainda que está aí na internet, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vão lá e ver o que ele escreveu hoje sobre o Evangelho. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até amanhã, 15h30.